dele. Ele te chama para você viver dele. Por isso que ele é essa fonte da água viva. Ele é o que desce do céu, meus irmãos. E Cristo nos chama a esse convite de nós desfrutarmos da sua presença viva e real. Aqui nós vemos literalmente o convite: olha, vinde, vem desfrutar. Quantos convites talvez você já recebeu na sua vida? Principalmente nós adultos, né? Convite para o casamento, aquela pessoa te acha importante e ela quer você presente no casamento dela, ela te convida: olha, vem, eu vou casar, vem alegrar comigo, ela espera o seu presente também, ali para vir, não é assim? O filho faz aniversário, vem, vamos comemorar 1 ano do meu filho. A igreja então gosta muito de festa, né? E a gente recebe tantos convites na nossa vida. E a sabedoria, então, ela faz esse convite para mim e para você, para que eu e você venhamos e desfrutamos da presença do Senhor. Mas ao você ler o livro de Provérbios também aqui, você vai ver que não é só a sabedoria que faz o convite. A insensatez também, ela faz o convite. Quantos convites talvez você recebeu na sua vida que talvez não é bom para você? Eu costumo dizer que nem toda viagem vale a pena. Uma pessoa me convidou para ir para a praia, estava tudo pago, falou só ir, montar no carro e ir. Mas eu conversei com minha esposa e falou: melhor não ir não, bom não, porque é confusão. Aí já não fomos para a praia. Nem toda viagem vale a pena, meus irmãos, nem todo lugar vale a pena você estar. Porque tem lugar que você vai estar que vai trazer luta para você. E quantos convites, às vezes, que nós recebemos, às vezes, convite que vai nos afundar. Eu me lembro na época ainda que eu não tinha conhecido o Senhor Jesus, eu estava lá em casa quietinho, no sábado à noite, de repente chegou 2 amigos, colegas, e me chamou para tomar uma garrafa de conhaque. E eu fiquei tão doido que eu não me lembro até hoje. Eu saí de casa, até hoje eu não me lembro como eu cheguei em casa. Aquele dia eu quase morri de overdose, né? Eu só não morri porque Deus preservou a minha vida. Eu cheguei em casa e eu queria entrar ação e tudo, mostrar para minha família que eu estava ação, só que bêbado, tentando mostrar que ele está normal, é pior ainda, aí que ele vai tropeçar nos móveis, né? Eu lembro que eu entrei e só vi a voz do meu pai: nossa, o menino está bêbado demais. Aí eu não aguentava, eu sentei atrás da máquina de lavar. Meus irmãos, de repente eu comecei a ter uma visão que o meu estômago estava saindo pela boca, meu coração estava saindo pela boca. Na verdade, eu estava tendo falta de ar, eu estava tendo uma overdose alcoólica. E naquele dia a minha vida só não foi ceifada, porque Deus teve misericórdia de mim. E quantos convites às vezes que você recebe e que vai fazer você arrepender amargamente. Mas aqui então a sabedoria, ela te faz um convite. E ela te faz um convite para você desfrutar do reino de Deus. Aqui está dizendo que ela já lavrou a sua casa. Nós podemos entender casa aqui no livro de Provérbios como o próprio reino de Deus. Jesus, ele já conquistou a vida por mim e por você. Ele já estabeleceu o seu reino nessa terra. E mais ainda a sabedoria aqui, que já lavrou a sua casa, nós podemos entender como a nossa própria vida também. Ele é aquele que está edificando a sua vida para ser morada eterna dele. Olha que coisa tremenda, né? Nós somos casa do Senhor. O Santo Espírito de Deus, ele habita em mim e ele habita em você. E a sabedoria, então, ela esculpe a sua coluna. Esculpir é literalmente mesmo ali, lavrou, esculpir, né? Lavrar, ela já lavrou a sua coluna. Literalmente a palavra esculpir. Ali, né? Ela está edificando a sua coluna, são 7 colunas. 7 nós vemos que é um número completo, é um número da totalidade. Ali Deus está falando: olha, o que eu vou edificar sobre a sua vida, nada pode abalar. Porque coluna, meus irmãos, é aquilo que sustenta. O que sustenta um prédio são as colunas. Se você quer derrubar um prédio, você não tenta implodir ele inteiro, é só você implodir as colunas dele que ele cai inteiro. Ele já cai o peso inteiro, já derrubando tudo. Se há algo que não pode ser afetado, é coluna. E aqui então no livro de Provérbios vai nos dar 7 colunas para que eu e você tenhamos uma vida bem sucedida. Aqueles que confiam no Senhor, Salmo 125. O que diz Salmo 125, versículo 1? Alguém sabe me dizer?
que não se abalam, mas permanecem para sempre. Olha, se a sua vida está em Deus, nós vamos ver isso aqui. Nada pode te abalar. Porque quem te sustenta é o próprio Deus. E se for preciso, Ele faz milagres, como já fez na minha vida. For preciso, naquele momento, Ele aumenta a sua fé. Para você poder continuar caminhando. Você vai falar, puxa vida, eu não sei nem como que eu consegui passar por isso aqui. Você já teve essa sensação? Nossa, aqui veio para me derrubar mesmo. Eu não consegui vencer isso não. Gente, como que eu venci? Como é que eu dei conta? Já aconteceu isso com você? Você sabe por quê? É o próprio Deus que te sustenta, meus irmãos. É por isso que você não abala. É por isso que a sua vida está segura nas mãos dEle. Porque é o Senhor que está te sustentando. Nós devemos sempre nos lembrar disso. Porque virão dias difíceis. Não adianta falar para você que não vem, porque depois você vai falar, pastor, o Senhor mentiu para mim. Porque vem dias difíceis, essa vida é feita de lutas. E eu vou te falar a verdade, até o que te motiva você a viver, é porque você enfrenta lutas. Se tudo na sua vida fosse bom, tudo fosse igual, você nem ia querer viver não. Você ia cansar dessa vida rapidinho. Você acha que viajar é bom? É bom, eu gosto de viajar. Pergunta para o Claudinei que viaja toda semana o que ele acha de viajar. Você não preferia estar em casa, Claudinei? Mas no começo você achava gostoso, não achava? Mas depois fica tudo normal, né? Você já não quer viajar mais. Você está cansado de viajar. Meus artistas não aguentam viajar mais. Ele fala assim, eu queria estar na minha casa. Não é assim? Doce você começa a comer, no começo é gostoso, mas depois você não aguenta mais. Já pensou se a vida não tivesse problema? Mas são os problemas, às vezes, que nos motivam a nos movimentar. E andar para frente, olhar para Deus, crer e experimentar do milagre e vitória de Deus. Eu não estou falando para você procurar problema também, não é isso, né? Mas se eles vierem, creia no poder de Deus, creia no Senhor, porque Ele é o teu Deus, Ele é aquele que te sustenta, e Ele é aquele que te mantém de pé. Então a sabedoria já lavrou essas 7 colunas. E aqui vai começar a vir 7 conselhos rapidamente. Eu vou descrever para você, eu queria até sugerir o Claudinei e o nosso irmão Vladimir que prega, que depois pega essas colunas separadas aqui e prega, porque eu vou dar uma visão panorâmica. Eu vou te dar uma visão por alto assim. Não tem como aprofundar muito aqui, senão o tempo é corrido. Mas depois eles vão, pode pegar esses temas, são 7 temas na verdade, e está aqui desenvolvendo melhor. Tá? Então a primeira coluna, que para você ter uma vida bem-sucedida diante de Deus. E essa coluna, ela é tão assim, importante, que é ela que vai ajudar a edificar as outras 7 colunas na sua vida. Sem essa coluna aqui, não tem como você edificar as outras colunas, você vai ficar em falta. Meus irmãos, é tão sério, se uma coluna ruir, a construção fica comprometida. Você precisa ter essas 7 colunas na sua vida, para que você tenha uma vida sólida e uma vida firme. Se você não tem, fala, Senhor, me ajuda, me dá. Eu quero ter isso na minha vida. A primeira coluna, ela está lá no próprio livro de Provérbios, versículo 10, que eu achei. Está escrito assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Meus irmãos, porque a primeira coluna que eu quero falar aqui é você temer a Deus. Né? E temer a Deus não é simplesmente você ter medo de Deus, não é isso. Sim, eu sei que o julgamento vai vir, o juízo de Deus vai vir, mas quem anda na obediência não precisa ter medo, porque você sabe que a sua vida está guardada em Cristo Jesus. Nós vamos assistir sim o julgamento dos ímpios, daqueles que não querem Deus, daqueles que não querem saber de Deus. Mas só que a sua vida vai estar protegida no Senhor, porque você tem a marca de Deus em você. Você tem o próprio Espírito de Deus. E o temor do Senhor nos livra de todos os outros temores da vida. E temer, então, é muito mais do que você simplesmente ter um medo. Mas temer significa também reverência. Você ter reverência ao próprio Deus. Né?
de andar em uma vida de obediência, de andar em uma vida de santidade diante do Senhor. Porque Deus, Ele requer aquele que vem a Ele. Ele fala, olha, vinde a mim como estás. Mas só que Ele não deixa como você está, não. Ele começa a transformar a sua vida. Porque Ele é um Deus santo e Ele requer santidade. Tanto é que a palavra dele vai dizer assim, sede santo como eu sou santo, está lá escrito em Mateus 5,48. E o nosso Deus é um Deus santo. Meus irmãos, não tem como andar com Deus. É claro que a gente peca, é claro que a gente cai, mas a gente se arrepende, pede perdão e volta para Deus. Mas não tem como eu andar com Deus, andar numa vida de desonestidade. Você não vai agradar a Deus. Não tem como eu dizer que eu sou de Deus e andar numa vida de mentira, numa vida de farsa. Como é que você vai agradar a Deus? Não tem como agradar a Deus e você querer ir no sambão, né? Balançar ali, saculejar a carne mesmo. Não tem como. Você viver preso pelos vícios, pelos prazeres, pelo jogo. Como é que é isso? Não tem como. A Bíblia diz que aquele que quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Acho que Tiago está escrito isso, né? Então não tem como. Deus, Ele requer santidade. Olha, e a verdade, eu não quero pecar, não é só por causa do medo do inferno, não. É porque o meu Deus é santo. E Ele é aquele que me salvou, Ele é aquele que me chamou para a santidade. E a marca que eu tenho de Cristo em mim agora, Ele é aquele que me lavrou. Ele é aquele que me lavou, Ele é aquele que me purificou. E eu quero agradar o meu Pai, porque eu sei o preço que foi pago ali na cruz do Calvário. Mas o interessante é que tem gente que não está nem aí, não. Ele está dentro da igreja. Ele não está nem aí, ele peca mesmo. Ele não quer, pecar, tudo bem, nós somos pecadores. Mas só que o pecado é uma prática na vida dele. Você arranja uma namorada, logo já vai para a cama, já começa a ter uma vida ativa sexual mesmo. Não está nem aí, você vai falar com ele, você não manda na minha vida é minha mesmo, eu faço o que eu quero. Né? Ele começa a relativar o pecado, não é bem assim, você não está entendendo bem. Né? A Bíblia diz que eu posso beber, eu não posso me embriagar. Tive um pastor que falava isso, coitado. Ele fez um acampamento, ele foi pular na piscina, ele estava bêbado, esqueceu que a piscina era, um pedaço era raso, pulou de ponta e ficou tetraplégico. Isso aconteceu. Não é consequência. Meus irmãos, não brinca com o pecado, porque o pecado ele traz consequências terríveis. O salário dele é a morte, é a destruição. Quem governa esse terreno é o diabo. É por isso que nós precisamos ser santos. E a primeira coluna que nós podemos ver aqui é o temor do Senhor. E Provérbios 8,13, não precisa abrir, mas diz que o temor do Senhor, ele consiste em aborrecer o mal. Se eu e você tememos ao Senhor, nós vamos aborrecer o mal, nós vamos procurar viver uma vida de santidade, uma vida reta. O temor do Senhor está escrito em Provérbios 4, 14, 27, depois você pode acompanhar na sua casa, que Ele é fonte de vida. Porque o temor do Senhor, Ele te conduz na vida. O temor do Senhor, Ele te conduz no caminho reto. O temor do Senhor também está escrito em próprio Provérbios 14, 27, que Ele desvia dos laços da morte. O ímpio não, ele vai fazendo, ele vai acontecendo, daqui a pouco a conta chega. E ele grita socorro. Só que não tem jeito. O temor do Senhor, meus irmãos, Provérbios 10, 27, ele prolonga os seus dias. A pessoa que vive a Deus dará, fazendo o que ela quer. Quem entra para o mundo do crime, a vida dele é curta. Porque se a polícia não matar, o próprio vagabundo mata, o próprio amigo dele mata ele. Quando o vício mesmo não mata, a droga não mata a pessoa. Mas se você teme ao Senhor, Deus é aquele que prolonga os seus dias. E mais ainda, o temor do Senhor nos leva a conhecer o Senhor. Porque Salmos 25, 14 vai dizer que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Quer conhecer a Deus? Teme a Deus. Tenha reverência ao Senhor. Ande em santidade, busca andar em retidão. E Deus é aquele que vai se revelar ao teu coração. É aquele que vai se revelar à sua vida. E é tão importante essa coluna, porque essa coluna vai edificar as outras, como eu te falei.
A segunda coluna que eu quero te falar é o conhecimento. Olha o que diz Provérbios 2:2, vai dizer assim, né? Se você quiser deixar o seu livro abrir em Provérbios, nós vamos passear um pouquinho em Provérbios aí, tá? Para fazeres atenta a sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. Entendimento, em outras versões, vai estar conhecimento. Busca a sabedoria mais do que o ouro, do que a prata. As pessoas buscam tanto dinheiro, né, na sua vida. Só que a verdade é que o dinheiro vem um plano aí do governo, acaba com o seu dinheiro. Né? Você faz um mau negócio, o dinheiro vai embora. Se a tua vida estiver confiada no dinheiro, você vai, assim, rapidamente se abalar, né? Mas aquele que tem conhecimento, nada pode te roubar o conhecimento. Ou pode? Pode. Está aqui dentro. Como é que rouba? Não tira. Né? E a segunda coluna, então, que eu vejo aqui, é o conhecimento. Meus irmãos, o que eu posso dizer? Conhecimento é quando você tem visão de algo ali. Quando você consegue ver amplamente. Eu tenho certeza, o Fábio está aqui, o Roberto está aqui, né? Quando chega uma moto lá com barulho lá estranho, você já liga ela ali, não é? Você fala, isso aqui é tal peça que está dando problema, não é assim? Isso aqui é assim, porque eles já mexem com isso. Eles são experientes e eles têm o conhecimento daquilo ali. E o conhecimento, na verdade, se você observar, ele leva a você a fazer uma varredura e uma visão ampla da situação, daquilo que está acontecendo. E a sabedoria, na verdade, ela é o conhecimento aplicado na hora certa. Porque não basta você ter conhecimento se você não usar aquele conhecimento na hora certa. Quantas pessoas às vezes têm conhecimento, mas não usa? Eu já fui médico, pneumologista, que fumava. Ele sabe que o cigarro, os efeitos que o cigarro causa, o dano que o cigarro causa, como que o cigarro mata, mas ele está lá fumando. Ele tem um conhecimento de causa, ele lida com isso. Só que ele não está aplicando o conhecimento na sua própria vida. O conhecimento não adianta só você ter, mas é preciso ter a sabedoria para aquele momento certo você poder aplicar na sua vida. Meus irmãos, o conhecimento, a sabedoria, ela nos leva a tomar decisões acertadas. Porque quando você passa por dificuldade, quando você passa por situações difíceis, que não são fáceis de resolver, às vezes um problema conjugal, um problema com a família, às vezes um problema com o filho, quem é pai, é mãe, você enfrenta problema com os filhos, às vezes. Só que, na verdade, se Deus ele te dando sabedoria, você vai ter o conhecimento daquilo ali, por que está acontecendo aquilo ali, e você vai poder ter as decisões acertadas na sua vida. O conhecimento, a sabedoria aplicada, meus irmãos, ela nos leva a organizar melhor a nossa vida. Quando você não tem conhecimento, quando você não tem sabedoria, você faz qualquer coisa, você perde tempo com coisas que não deveria perder tempo, deixa de fazer o que era para fazer, não é assim? E deixa de colher o que é para colher de bom. Mas quando nós temos essa coluna aqui do conhecimento, da sabedoria na nossa vida, nós vamos organizar melhor a nossa vida. O conhecimento, a sabedoria, isso às vezes vem até com a idade, o que eu vou te falar aqui, né? Ele leva você a dar valor que realmente tem valor. E aquilo que não tem valor, não dá valor. Às vezes nós damos valor a tantas coisas que não têm valor. Não é? Às vezes o carro se torna mais importante do que a esposa. Às vezes o móvel se torna mais importante do que o filho. Né? O dinheiro se torna mais importante do que coisas, do que pessoas. E às vezes nós damos tanto valor a coisas pequenas, a coisas que passam, a coisas que esse mundo corrói. E às vezes quando você envelhece, você se arrepende, puxa vida, eu dei tanto valor a isso aqui. Um dia eu estava conversando com um homem, ele realmente tinha muito dinheiro, ele era dono de estacionamento. Ele falou, eu não precisava de ter tantas coisas. E ele falando, eu comecei a falar de Deus para ele também. E ele no seu coração lamentando, falou, eu não vi os meus filhos crescerem.
eu não estou vendo os meus netos crescerem. Para que tanta coisa se eu nem desfrutei disso? Meus irmãos, e às vezes, quantas vezes nós damos valor a tantas coisas e deixamos de dar valor àquilo que realmente é importante. Às vezes, quantas vezes você dá valor a pessoas que não é para você dar valor e deixa de dar valor realmente quem você tem que dar valor. Pessoas importantes na sua vida. Tem pessoas que o amigo é mais importante que o pai e que a mãe dele. Ele ouve mais os colegas do que o pai e a mãe. E às vezes, quando nós envelhecemos, nós vemos essas coisas. Puxa vida, quantas vezes eu dei valor a coisas na minha vida que não era para dar valor. Esse conhecimento, se você ler Provérbios 2,6, ele vem do próprio Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Por isso que o Tiago vai dizer: aquele que não tem sabedoria, peça. Porque Deus é aquele que dá sabedoria. Deus é aquele que dá entendimento, meus irmãos. E nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos ter esse conhecimento. Oséias 4,6 vai dizer assim: o meu povo está perecendo, porque lhe falta o conhecimento. E quantas vezes nós temos perecido, nós temos tomado decisões erradas, feito coisas que têm tirado a nossa paz, a nossa tranquilidade, porque tem faltado essa coluna do conhecimento. E a palavra vai dizer assim em João 8,34, conhecereis a... E o que vai acontecer? A verdade vai libertar. Porque quando você conhece, o conhecimento ele é libertador. Ele é restaurador. Eu já trabalhei muito com aconselhamento, e geralmente as pessoas têm um modelo errado da vida. E devido a isso, tudo ela mede por aquele modelo errado da vida que ela tem. Os evangelhos chamam de cura interior, a psicologia não gosta disso. Ela fala que você tem que ter uma visão correta das coisas. E quando aquela pessoa começa a ter a visão correta das coisas, ela é liberta daquilo. Me lembro da menina, uma vez ela foi abandonada no altar, trabalhei com ela, ela falava que homem nenhum prestava, que ela não ia casar, que ela ia ficar solteira. É uma menina de 26, 27 anos, nova. Mas só que eu fui trabalhar naquela empresa e ela conheceu o Senhor Jesus. Eu levei ela num culto do Renard Bonk. E ela começou a andar com o Senhor Jesus, e a servir o Senhor Jesus. E ela falou comigo: eu quero casar de novo. Porque eu conheci um homem que é Senhor Jesus, que restaurou a minha vida, que curou o meu coração e que me libertou. Porque o conhecimento ele é libertador, meus irmãos, quando nós conhecemos realmente de fato algo ali. E nós precisamos ter esse conhecimento, essa sabedoria. Olha o que diz Provérbios 15, versículo 14, rapidamente está escrito lá. Está escrito assim, olha, eu vou ser fiel também, seus. O coração do sábio, olha a coluna aqui, o coração do sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos apacentará a estutícia. Provérbios 15, versículo 14. O coração do sábio, ele busca ter essa coluna edificada na sua vida. Então, essa segunda coluna, a terceira coluna que eu quero dizer para você aqui, que vai levar você a ter uma vida ali, uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida cheia da presença do Senhor. Né? Como nós estamos falando dessa coluna aqui, a terceira coluna que eu quero te falar é a humildade. Sabe o que a palavra diz lá em Provérbios 11, 2? Olha o que está escrito assim, estou abrindo muito, né? Mas tudo é dentro do livro de Provérbios. Né? Vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Tem uma versão que diz que a sabedoria, ela mora com gente humilde. Meus irmãos, os humildes são aqueles que alcançam o reino dos céus. Porque Deus, ele resiste o soberbo. A palavra dele está escrito. Se há algo que é abominável diante de Deus, é a soberba. É a pessoa que acha. Acho interessante, tem pessoas que aprendem, principalmente pregação, tem que tomar muito cuidado com o pregador, porque
A pessoa às vezes aprende a fazer meia dúzia de discurso e ela já acha que ela é expert na Bíblia. Ela sempre olha tudo por cima. Os irmãos como menores do que ela. E ali o diabo ele vem e passa a rasteira. E uma coisa que eu oro diante de Deus, eu falo assim, eu não sei de nada. Eu decido não saber de nada, o Senhor sabe tudo na minha vida. É o Senhor que conhece todas as coisas. E eu só decido uma coisa, me colocar debaixo da poderosa mão potente do Senhor. Porque eu sei que é o Senhor que pode exaltar a minha vida. Meus irmãos, aquele que tem a sabedoria, ele alcança o reino dos céus. Porque Deus é aquele que derrama graça sobre aquele que é humilde. A Bíblia alerta, não se sabe aos nossos próprios olhos, eu vou só citar Provérbios 3:6, não seja sábio aos seus próprios olhos. Não confia na sua própria sabedoria, não confia no seu próprio entendimento, não confia em si mesmo, porque o coração do homem é extremamente enganoso. É por isso que é importante a gente ter uma vida de comunhão com o Pai. Diante de você tomar a decisão, você orar, você buscar a Deus, de você realmente saber se aquilo ali é o melhor. Porque se deixarmos o nosso coração, ele vai para o nosso próprio desejo. E o nosso próprio desejo só olha aquilo que é vantajoso, só aquilo que é bom para nós rapidamente. E às vezes não conseguimos avaliar uma situação. Geralmente uma pessoa que faz um mau negócio, que é enganado e é passado para trás, é porque ela vê um lucro geralmente vantajoso, entre aspas. Surgiu o ano passado aí que quem fizesse o Pix de pagar IPVA, você lembra disso, ia receber 30% de desconto. Aí vieram me falar, eu falei, isso é golpe. Não é golpe. Depois vim apavorado, é golpe mesmo, também tomei prejuízo. Ué, mas também o governo não dá nada para ninguém não, gente. Fique esperto. Não, e pior, tudo que você tem que fazer no Pix não volta não. Você já viu que essas compras vantajosas na internet, é no Pix que você tem que pagar, não aceita outra forma de pagamento não. E te oferece ali, o produto está, vamos supor, R$100, o outro está te oferecendo 60. Ninguém faz mágica não. Não é isso? Ninguém quer tomar prejuízo. Mas aonde que age? Na esperteza do outro. O outro quer ser muito esperto, o outro quer passar a perna em todo mundo, quer estar por cima de tudo. Aí vem o diabo, vem e passa rasteira nele mesmo. Mas o humilde não, ele para, espera aí. Esse cara está me oferecendo isso, vamos avaliar direito. Por que ele está me oferecendo isso? Por que está acontecendo isso? Olha, uma vez uma menina muito bonita quis namorar comigo. Eu não sou atraente nem nada não, mas o incrível aí aconteceu. Né? Eu falei, e é laço do diabo, tem coisa nesse trem aí. Né? Aí eu peguei e fui orar, prometeu que ia para a igreja e tudo. Eu falei, Senhor, eu falei que eu vou orar primeiro. Aí eu fui orar, Deus falou comigo assim, olha, quem mexe com a sensualidade é como o boi que vai para o matador. Eu falei, estou fora. Sai correndo desse laço aí, né? Então, meus irmãos, olha, e às vezes nós somos atraídos por coisas que vai ser vantajosa, coisas que aparentemente vai ser bom para você, mas o final ali vai ser a sua ruína. Você entra num casamento que não é para entrar, ele tem dinheiro, ele é bom, mas só que ele é filho do cão. Ele vai fazer a sua vida um inferno. Uma sociedade, às vezes, que aparentemente é boa, mas que você entra naquilo ali, aquilo ali vai virar um inferno na sua vida. Mas por quê? Por causa da soberba do coração, pela falta de humildade, de se render ao Senhor, de buscar. E Deus é aquele que realmente abate o orgulhoso. Você já viu que o orgulhoso, ele dança. Ele chega aqui querendo aparecer, mostrar que ele é bom demais, que ele sabe de tudo. Daqui a pouco está todo mundo enjoado. Não é assim? Você já viu gente que fica contando vantagem de tudo? Ninguém quer ficar perto, ninguém acredita. A pessoa se acha boa demais, ela quer a aceitação das pessoas. É interessante que as pessoas que querem aceitação, que elas conseguem afastar as pessoas dela. Você quer atrair gente? Você quer atrair humildade a pessoas? Seja humilde de coração. Seja aquela pessoa que realmente seja rendida ao Senhor. Porque o humilde, ele não fica criticando ninguém. O humilde, ele não quer mostrar que ele é mais do que ninguém. O humilde, ele não quer passar por cima de ninguém. O humilde, ele sempre tem palavras suaves, palavras de sabedoria. O que é arrogante, não, ele sempre tem palavras duras para o outro, palavras difíceis, ninguém quer ficar perto.
Mas os humildes não, os humildes atraem as pessoas. É por isso que nós precisamos ter essa coluna edificada na nossa vida. Provérbios 15, versículo 33, está escrito assim, olha, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Vamos ler de novo? Provérbios 15, 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai o quê? Quer ser honrado? É claro que a gente vai ser humilde, não é para ser honrado. A gente é humilde porque a gente se coloca debaixo da poderosa mão potente de Deus. Mas vai a honra. Agora, você sabe o que vai diante da soberba? A Bíblia fala que diante da soberba vai a queda. Né? Provérbios 18, 12, olha lá. Você quer viver levando tombo, rasteira, e ser mal sucedido? É só ser orgulhoso. Começa a ser orgulhoso, faz um teste para você ver. Se você quiser passar um dia de luta, você vai ver o que vai acontecer. Olha aí, antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Antes da queda, antes de você ser quebrado, de você ser moído, o que está dizendo? Vai a soberba, vai o orgulho. Aquele que se acha bom demais, ele já perdeu. Nós precisamos ter essa coluna edificada sobre a nossa vida. A quarta coluna que eu quero dizer, eu estou correndo um pouquinho por causa do tempo, é a prudência. A prudência é você agir com cautela. Outro dia mesmo eu estava voltando de Campo Belo para cá. É interessante que as pessoas cortam até na curva. Eu estava observando, só que na curva você não tem visão. Vem um caminhão lá, não adianta gritar, não. Um dia mesmo eu estava dirigindo, um sujeito foi cortar o outro, não dava tempo dele entrar. Eu vi a cara de pavor dele, e eu estava do lado. Eu falei, esse cara vai bater e vai rodar na minha frente. Né, e vai fazer eu bater nele ainda. Eu diminuí a velocidade bruscamente, não tinha ninguém atrás de mim, graças a Deus. E ele conseguiu entrar. Mas ele viu o horror diante dele. E às vezes as pessoas agem sem cautela, agem de qualquer maneira, sem avaliar as circunstâncias, às vezes. Mas quando nós temos essa coluna da prudência, nós não agimos por ímpeto, nós não agimos de qualquer maneira, mas nós avaliamos todas as situações. Você já viu quando a pessoa quer te dar o golpe? Você tem que fazer na hora o negócio, porque o negócio é tão bom, se não for na hora, depois não tem. O outro já tomou na sua frente. Aí, igual eu falei, é sobre você querer levar vantagem, você faz o negócio na hora. Meia hora depois, você já descobre que dançou. Mas é porque a pressa, ela é inimiga, meus irmãos. A pressa nos faz tomar decisões erradas na nossa vida. O rapaz lá, você apareceu na sua vida, você fala, puxa, se eu não namorar com ele agora, vai vir outro e vai pegar ele. Não, calma, se ele te amar, realmente não vai vir outra, não. Ele vai vir, ele vai ser seu. E não é assim que a gente age sem prudência nenhuma. Corta onde não deve cortar. Eu mesmo só corto onde é pontilhado. Eu sou muito assim, certinho para dirigir, porque eu não quero passar pavor e nem morrer. Então, eu estava voltando de Campo Belo mesmo, a faixa pontilhada, eu cortando ali, eu tinha visão assim, mais de 500 metros. Porque era reta, você podia ter visão, você podia ver. Olha, se você não consegue avaliar, não faça o negócio. Não faça nada na insegurança, não. Tenha prudência na sua vida. Olha o que diz Provérbios capítulo 8, versículo 12, sobre a prudência. Essas colunas que eu estou falando são todas aqui que eu achei dentro do próprio livro de Provérbios, tá? Você pode até achar outras coisas. Tem gente que vai falar sobre o conhecimento de Deus, sobre 7 conhecimentos de Deus, como essa coluna, né? Mas está tudo aqui dentro. Provérbios capítulo 8, versículo 12. Olha o que diz sobre a prudência aí. Como que é essa? Você quer ter sabedoria na sua vida? Olha o que vai dizer aí. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos.
Meus irmãos, o prudente, ele se livra do mal. Provérbios 27, 12 vai dizer, não precisa abrir, mas vai dizer que o prudente, o avisado, ele vê o mal e ele sai fora. É como se você estivesse andando aqui na rua, alguém te avisasse, tem um cara assaltando ali na frente. Você já dá a volta, já vai para outro caminho, porque você foi avisado. Só que o prudente é aquele que tem visão. É aquele que avalia todas as coisas. E ele não sofre o dano, porque ele é prudente. Eu sempre, quando eu fui comprar algum imóvel, às vezes eu estava pensando em comprar um imóvel lá no bairro Ouro Preto, eu não tinha casa ainda, e eu levei alguém que entendia. Né? Aí essa pessoa pegou e falou, a casa realmente é muito boa, mas eu estou vendo aqui que ela é abaixo do nível da rua, essa rua desce para cá e a outra desce para cá, e aqui não tem bueiro, essa água vai parar toda dentro dessa casa aqui. É por isso que está vendendo ela mais barato. Você vai ter a sua casa, se você comprar essa casa, toda vez cheia de água. Eu fui avisado. Eu não comprei a casa. Mas o outro, não, uma casa bonita, que legal, que quintal legal, coisa boa. Aí ele compra a casa toda alegre, faz um churrasco para todo mundo, né, festa total. Mas depois a casa dele está cheia de água, a alegria vai embora de novo. Você já viu que é assim? Né? Quando a gente age imprudentemente. Olha o que diz Provérbios 19, 2, aí está escrito assim: assim também ficar sem conhecimento não é bom. O que se apressa com seus pés, peca. Tem uma tradução que vai dizer assim, não é bom agir sem refletir. Para que agir rápido? Alguém te fez raiva, para que dar resposta rápido? Vai falar o que não deve? Vai magoar o outro, fica com raiva. Depois vai ter que ir lá pedir perdão, se humilhar. Não é assim? Porque não refletiu. Quantas vezes nós não refletimos, magoamos o nosso cônjuge, magoamos os nossos filhos, magoamos os amigos, magoamos o pai, magoamos a mãe, porque às vezes agimos sem refletir, às vezes agimos sem pensar. A sabedoria, meus irmãos, vai dizer em Provérbios capítulo 14, 33, assim, olha, no coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos se conhece. Aquele que é prudente, a sabedoria repousa sobre a sua vida. É por isso que ele tem decisões acertadas. A quinta coluna que eu quero te dizer é o domínio próprio. Essa coluna aí, ela é importantíssima. Olha o que diz Provérbios 16, 32. Você precisa ter domínio próprio. Tem gente que não tem domínio, não. Tem gente que vê a comida, ele fica louco. Ele come uma panela, ele come duas, ele come tudo. Você já viu? Tá igual a música do Zeca Pagodinho. Um cara foi convidado para a festa Penetra, né? Ele entrou na festa da criança, comeu demais, bebeu demais. No final, ele comeu até o bolo da criança. A criança começou a chorar, eles colocaram ele para fora da festa. E tem que a gente que assim, come demais, bebe demais, faz isso, faz aquilo, depois fica doente. Né? Você quer ficar doente, é só você comer demais. Comida é energia, força para o seu organismo. Mas começa a comer demais. Você tem 20 anos, mas amanhã você vai ter 40, cheio de doença. Pressão alta, triglicérides altos, colesterol alto, infartando. Tem gente infartando, você sabe por quê? Porque só come comida industrializada. Não tem controle na sua vida. Mas olha o que diz o Provérbios 16, 32. Olha o que diz aí. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que toma uma cidade. Meus irmãos, nós precisamos ter controle de nós mesmos. Porque a pessoa que não tem controle, ela compra o que ela não precisa, com dinheiro que ela não tem, para agradar quem não gosta dela e que não está nem aí para ela. E depois fica num aperto terrível. Age pelos impulsos. Meus irmãos, nós temos que controlar os nossos impulsos. Porque a Adriana mesmo trabalhou com uma moça que ela dormia com vários rapazes, depois ela nem sabia, acordava às vezes em casa, que ela nem sabia onde ela estava.
como é que ela estava ali, com quem que ela estava acordando. Porque age sem prudência nenhum, age de qualquer maneira. O imprudente, na verdade, quando ele não tem essa coluna, ele fica desprotegido. Os vícios vêm, pegam e dominam a vida dele mesmo. Ele é totalmente dominado pelo vício, ele é dominado pela cachaça, ele é dominado pelo cigarro, ele é dominado pelos seus próprios desejos, ele é dominado pelas pessoas, porque ele é totalmente desprotegido, ele fica totalmente descoberto, aquele que não tem domínio próprio. Quem não tem domínio próprio fala o que não precisa. Ele não tem filtro na sua língua, ele fala qualquer coisa, magoa as pessoas. Ou seja, não é nem uma pessoa má, mas é uma pessoa que fala sem pensar. É por isso que nós precisamos ter essa coluna edificada na nossa vida. Olha o que diz Provérbios aí, 25, 28. Esse versículo é muito bonito até. Ele vai mostrar que como você não tem prudência, como que você fica desprotegido e como que o maligno ele vem e age na sua vida e rouba as bênçãos sobre você. Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Aquelas cidades ali, a maioria delas era murada, por quê? Porque principalmente naquela época ali, vinha uma tribo, vinha um outro reino ali, e entrava naquela cidade ali, tomava aquela cidade, fazia aquele povo de escravo. Então o muro ele era uma proteção. Naquela época ali tinha muito leão ali na Ásia, então se não tivesse muro, entrava feras ali, podia matar uma pessoa. O muro, podia vir piratas ali, entrar para roubar naquela cidade. Mas as cidades elas eram muradas. E o muro ele é sinal de proteção. E quando você não tem domínio próprio, domínio do seu próprio espírito, você fica totalmente desprotegido e você fica ali uma arma fácil para o inimigo a vir e agir sobre a sua vida. Ele é derrubado por qualquer coisa. Chega uma pessoa ali, irrita ele, já começa a falar um monte de coisa que não deve, já pragueja, depois chora, arrepende, mas só que já é tarde, porque não tem domínio próprio. Entra em confusão direto e reto, por quê? Porque não tem domínio, ele está sem um muro, ele está sem proteção. O domínio próprio a gente sabe que é um fruto do próprio Espírito de Deus. Meus irmãos, a sexta coluna dizendo para você, é a língua. É tão séria a língua, que Tiago vai dizer que aquele que domina a sua língua é varão perfeito. Olha para você ver. Né? Se você domina, você consegue ali ser uma pessoa que vai ter várias outras coisas, benefícios na sua vida. Você sabe por quê? Porque a pessoa que ela fala, ela sai falando, ela descobre os segredos. Ela fala o que não deve, fala na hora errada. Se ela tem um sonho, tem um projeto, está cheio de pessoas invejosas. Ela vem, toma a sua frente e faz no seu lugar. Já aconteceu isso com você? Eu vou fazer tal coisa, aí você conta lá para o outro, daqui a pouco o outro já tomou a sua frente, já tomou a sua vaga. Não é assim, você no emprego já assumiu a sua vaga, foi lá, conversou com o chefe. Não é assim? Sabe o que Provérbios 13, 2 vai dizer? Está escrito assim, do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca, versículo 3, conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Você já viu que o fofoqueiro, ele sempre está metido em confusão? Sempre gente querendo tirar satisfação com ele, saber por que aquilo ali falou, gente brava com aquela pessoa porque contou um segredo, não podia contar, mas ele não consegue guardar a língua dele. Meus irmãos, a língua é tão séria que a palavra vai dizer lá em Provérbios também, não vou abrir, que o poder da vida e da morte está na língua. Nós precisamos ter essa coluna edificada na nossa vida, para que você possa produzir vida e não morte. É a sétima coluna que eu quero fechar para você aqui. É a palavra de Deus. Ao final do Sermão do Monte,
Depois de Jesus dizer todas aquelas palavras bonitas, ele fala, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu disse tudo isso, mas isso só tem validade se a minha palavra estiver em você. O homem prudente, o que vai dizer? O homem prudente, ele constrói a sua casa na rocha. Mas o imprudente, ele constrói na areia. Vem a chuva e varre tudo. O que é essa rocha? Meus irmãos, ali, o que é isso? É aquele que constrói a sua própria vida na palavra de Deus. Aquele que tem a palavra, essa palavra aqui, isso aqui não é simplesmente um livro. Eu sempre digo isso aqui fechado, pode até ser uma biblioteca, que é uma biblioteca de livros. Bíblia significa biblioteca. Quando é lido, é o poder de Deus, né? Agora, quando é lido, entendido e aplicado na sua vida, é a cura de Deus para você. É a restauração de Deus para a sua alma. Eles venceram pelo poder da palavra, está escrito em Apocalipse. João 8, 51 vai dizer assim, olha, aquele que tem a minha palavra nunca morrerá. Porque essa palavra, ela é fonte de vida. E quando Jesus está dizendo que nunca morrerá, ele está falando exatamente da vida eterna. Porque essa bússola aqui, essa palavra, é aquela que vai te manter no caminho. É aquela que vai te ajudar a você ter essas 7 colunas também edificadas sobre a sua vida. Então, só citando, a primeira coluna é o temor. Tenha reverência a Deus. A segunda coluna é o conhecimento. E esse conhecimento é muito mais do que o conhecimento de letra, mas é andar com o Senhor e conhecer o próprio Senhor Jesus. E é o conhecimento também aplicado na sua vida. Meus irmãos, o conhecimento é libertador, até o conhecimento mesmo de estudo. A gente vê que quem estuda geralmente ganha mais, tem posições melhores, não é assim? Aquele que tem um conhecimento de uma profissão, geralmente ele vai ganhar mais também. Mas aquele que não sabe fazer nada, ele vai fazer o quê? Não que não seja digno, ele vai catar lixo, ele vai limpar chão. Não é isso? Ele vai ter as piores profissões. Terceira coluna, a humildade. A sabedoria mora com gente humilde. A quarta coluna é a prudência. A sabedoria, ela habita no coração do prudente, que nós vemos, repousa a sabedoria. E nós falamos então da quinta coluna, que é o domínio próprio. Porque aquele que não tem domínio, ele é como uma cidade desprotegida. Ele não tem muro. O inimigo vem e age. E nós falamos da outra aqui, que é difícil, mas que nós precisamos, é sobre a língua. Porque aquele que guarda a língua é varão perfeito. E no poder das palavras está a vida ou morte. Nós podemos fechar então, que é a sétima coluna. É a própria palavra de Deus. E Jesus é essa própria palavra. Ele é o verbo vivo que desceu do céu. O verbo é a ação da palavra. Na verdade, quando eu conheço essa palavra e aplico na minha vida, eu estou conhecendo o próprio Senhor Jesus. Porque Ele é a própria revelação dessa palavra. E é Ele que vai manter essas 7 colunas. E aqueles que confiam no Senhor são como os montes. Não se abalará, mas permanece para sempre. Amém? Quero deixar essa palavra aí. São 7 conselhos que vai trazer aí sabedoria. Falo para os irmãos depois que prego aí, para depois desenvolver esses 7 temas aí com mais calma aí. Eu tive que correr um pouquinho. Nós vamos desenvolver aí ao decorrer do ano. E sei que Deus vai te fazer próspero e abençoado. Amém? Chamar o nosso irmão Vladimir. Depois eu tenho um aviso para dar.